E eu queria usar o gancho do debate que a gente está exatamente agora para trazer essa questão de Juba, que há uma pressão muito grande para que Juba. Aliás, é um exagero dizer que é uma pressão muito grande, mas há um início de movimentação por parte do Bahia, mas que já ecoa na mídia do eixo. Você já vê um influencer ali, um jornalista aqui, você já percebe. É o time que foi sexto lugar no passado e que está em quarto esse ano. Isso. Assim. Você já percebe opiniões de que Juba deveria ser convocado. A minha pergunta é: vocês acham que Juba tem a qualidade técnica e já mostrou futebol suficiente para estar na seleção brasileira há um ano de Copa do Mundo? Essa é a primeira pergunta. 2. Essa escolha por Juba é uma forma de, veja, tem que levar alguém do Bahia, porque o Bahia é um dos times do futebol brasileiro que joga o melhor futebol. Foi sexto ano passado, é um quarto colocado estabilizado esse ano. Oitavo, queria, mas foi sexto. Oitavo. Daqui a gente olha quem é o mais selecionável. É Juba. Então vamos trabalhar o nome de Juba. Um pouco do que a gente viu com João Ricardo no Fortaleza. Que João Ricardo, que para mim merecia ter sido convocado, dentro da lógica de goleiros atuando no Campeonato Brasileiro, ele merecia ter sido convocado. Eu também enxergava um pouco disso. Porra, ninguém vai chamar nunca alguém do Fortaleza, não. O terceiro colocado ali, brigando, joga Libertadores todo ano, não vai nunca ter um convocado. Quem é o cara? É João Ricardo. E aí, o último ponto que eu trago é a posição de Juba, uma posição de lacuna enorme hoje no futebol brasileiro. Seja dentro do país ou fora do país, tá? Queria que Ravel começasse a responder por estar mais próximo, né? E também, inevitavelmente, tem um lado aí razão / emoção, mas é importante e acompanha todos os jogos e queria a visão, tá? De por que a escolha por Juba como um jogador com perfil de seleção brasileira. Bom, eu acho que o Bahia ele é um time que demonstra muita força pelo conjunto. É até difícil assim você elencar individualmente qual o melhor atleta do Bahia. É difícil, porque assim, Juba de fato vive um ótimo momento. Mas eu não sei dizer, por exemplo, estou levantando assim essa questão, não vou nem me delongar sobre ela, mas será que Jean Lucas não é mais importante para o Bahia do que Juba? E aí a gente tem a questão, de Juba. Mas Juba, por exemplo, não tem um reserva minimamente à altura. Então, a ausência de Juba é mais sentida, apesar de Jean Lucas, já dando um spoiler sobre o meu pensamento, apesar de Jean Lucas, para mim, ser mais importante para os 11 ali, para o esquema funcionando. Só que, como você bem falou, Fred, a seleção vive uma crise nessa posição, né? Ao ponto da gente ter nessa pré-lista os Alex, Sandro e Telles, que são os Neymares da posição da lateral esquerda ali, né? Se não são assim pelas polêmicas fora de campo, mas os caras estão sendo convocados ou pré-convocados, né? Pelo nome, pelo que já entregaram na carreira, não pelo momento, sabe? Então é como as pessoas falaram aí, assim, se Juba já tivesse no eixo futebolístico brasileiro, provavelmente ele seria observado com um pouco mais de atenção. Eu daria uma oportunidade, assim, como eu já disse aqui, não sou exatamente o maior entusiasta, mas eu acho que Juba, ele joga futebol suficiente para ter uma chance de ser observado, para integrar esse grupo, até pensando na seleção brasileira aí a nível de futuro, eu acho que não ofenderia de jeito nenhum ele ter uma oportunidade, tá jogando muito bem. Fred. Vai, Cássio. Quando estava falando sobre... tem alguém do Bahia, lembra? O Bahia foi sexto, o Fortaleza teve nessa lógica também. Oitavo, tá, Cássio? Oitavo. O Bahia foi oitavo. Sim, desculpa, oitavo. GC virou. O oitavo foi para Libertadores. Isso, o GC está na minha cabeça. Foi para Libertadores e agora está em quarto lugar. Mas o Fortaleza também teve essa sequência. E, inclusive com base no time. Porque tem muito estrangeiro no Bahia, no Fortaleza. Acho que tem um pouco dessa característica também. Tem a João Ricardo, tem a figura de João Ricardo, mas é um time com muitos estrangeiros assim. No Fortaleza, o único nome que você poderia citar
era João Ricardo. Mas é só para dizer que, porque a lógica que eu estou dizendo se aplicaria ao Fortaleza também de ter uma sequência muito em alta no Brasileiro. Mas um ponto que você falou que me chamou a atenção foi de será que seria isso poderia ser para colocar um selecionável do Bahia para justificar ter alguém do Bahia pela campanha? Isso já aconteceu. Não, veja, a convocação foi muito justa, mas essa sensação de o que é que precisa ser feito para ter um convocado já aconteceu. Simplesmente quando o Bahia ganhou o Campeonato Brasileiro. Apenas isso. O Bahia ganhou o Campeonato Brasileiro de 88, e numa época onde os convocados, quase todos, ainda jogavam no Brasil, ainda tem essa característica hoje. A gente está entrando no debate, mas dizer que pode ser a safra da posição do lateral esquerdo. Mas, assim, na hora que você vai para a convocação, hoje é uma fatia pequena de quem joga no Brasil. Ainda que o Flamengo está repatriando muita gente, mas, enfim, a maioria joga no exterior. Em 89 não era o caso. E acho que até na Copa de 94 ainda não era. E vai para a Copa América no Brasil. O Bahia sendo o atual campeão brasileiro, começa as convocações assim, e não tem um jogador do Bahia. Assim, é algo assim inconcebível que você ganhe um campeonato brasileiro e ninguém ser chamado. Até que em algum momento se chamou Bobô, detalhe, chamou Bobô, mas ele, antes de jogar pelo Brasil, ele foi vendido para o São Paulo. Ele foi convocado como jogador do Bahia, quando chegou amistoso ele já era jogador do São Paulo. Acho que é Paulo Rodrigues, até abri o post aqui, mas acho que foi Paulo Rodrigues e Charles, naturalmente, né, que foi o único para a Copa América, que só foi para a Copa América quando ele entra na fase final, que você podia convocar um jogador durante a Copa América. E no caso, o Bahia teve 3 naquele ano, depois de muita reclamação. Tem a questão do óbvio. O Brasil jogava na Fonte Nova e... Enfim, com o público muito baixo, também era a revolta da torcida do Bahia, da torcida baiana, de forma geral, com a injustiça de não ter um time representado, mesmo com a qualidade técnica que naturalmente existia. Nesse caso de Juba, não acho que chega a ser nesse nível. Mas a minha lógica a posição está carente no Brasil, muita gente já foi testada, a vaga, o lugar continua ali. Eu acabei de falar do Neymar, que o teste vale. Então, assim... Eu não sei se Juba está no radar de Ancelotti. Inclusive, a montagem está muito boa, né? Ancelotti, o jeito que ele está olhando ali supostamente olhando para Juba. Mas alguém vai precisar ser testado. O que eu acho é o seguinte: que não dá para o teste do Brasil ser com os mesmos jogadores que foram até agora, sendo que ninguém se firmou. Acho que isso já. Que essa barreira já foi cruzada há muito tempo. Então, assim, nesse caso. Eu não acharia um absurdo, não, tá? E só para confirmar aqui, eu estava falando aqui e abrindo o posto ao mesmo tempo, o jogador do Bahia que eu estava falando foi... Eu me confundi, Paulo Rodrigues era do Bahia também, mas foi Zé Carlos, tá? Só para... Ainda bem que eu abri aqui. Zé Carlos fez 3 jogos, Bobô nem foi convocado e Charles jogou 9 e fez 3. E ainda jogou uma partida em 90. Ainda jogou algumas partidas em 90. Mas podia ter sido... Luiz Henrique também em 90. Quem? Luiz Henrique. Mas aí já era Luiz Henrique até o último. É o último jogo convocado. O último convocado do Bahia. Luiz Henrique joga em 90, 91. O Bahia não tem um cara na seleção brasileira há 34 anos. Assim, é bastante tempo. Então, o Luciano Juba quebraria. Ele está fazendo são 3 anos jogando muito bem, porque o ano que ele estava no esporte era um ano excelente, mas era um ano, querendo ou não, era um ano de Série B, mas juntando com a Copa do Nordeste e com a Série B, fez um ano muito bom. E ele chegou no Bahia, a adaptação não demorou a acontecer. Então, assim, é um jogador completamente encaixado. Eu acho que o teste seria válido. E aí, só completando assim em relação... O último convocado, já são 8 anos que não tem um convocado no Nordeste, tá? Assim, só para... que foi aquela de Diego Souza em 2017. E até hoje, já que a gente está falando de seleção brasileira, já foram 49 jogadores já foram convocados, de 9 clubes diferentes. 3 de Pernambuco e 6 da Bahia. Atos e Minhoca. Fred, veja só. Eu acho que não vai machucar ninguém e Juba ser testado. Porque, às vezes, tu falasse assim na tua pergunta, se seria jogador de seleção. Esse rótulo é muito injusto. Por quê? Porque a gente vai sempre pegar pelo saudosismo.
É óbvio que Juba não é um Cafu, não é Maicon, não é Daniel Alves, não é Roberto Não é Carlos, não é Branco, não é Marcelo. Leonardo, né? Não é esses jogadores que a gente pegou como referência. Um nível Perfeito. Muito boa muito colocação, alto. Atos. Muito boa colocação. E já faz uns 10 anos que a gente não vê esse tipo de jogador. Só que não é só Juba que representa não ter mais esse nível de lateral que a gente tinha. Qual é a diferença aí? Ravel até citou, né? Alex Telles. Qual é o outro, Ravel? Alexandre do Flamengo. Alex... É os dois que foram para a última Copa. Jogadores cansados, que você sabe que pode entregar ali um feijão com arroz, um nota 4 ali, mas não vai passar disso. E se testar Juba vai ferir alguém? Não vai. Por outro lado também, fazendo o papel de advogado do diabo, eu acho que não é o caso assim de ter uma comoção diante da ausência de Juba. Eu acho que ele joga um futebol hoje muito parecido com os concorrentes dele. A oportunidade pode vir. Se não vier, não é algo que vai me ofender. Apesar desse apelo de nunca olharem aqui, parece que a dificuldade de olhar para o time do Nordeste é mais difícil. Eu lembro até o caso do lateral do Náutico, quando foi convocado, a polêmica era: foi o Douglas Santos correto? Se erraram. Se erraram, né? O Douglas Santos certo? Eu Só lembro foram... que tinha um... Atos, a gente está em 2025. Já é um quarto de século. No século XXI, só 5 jogadores do Nordeste foram convocados, atuando no Nordeste, foram convocados para a seleção principal. Leomar, em 2001, do Sport, Dudu Cearense, do Vitória, em 2003, Nadson, do Vitória, em 2003, Douglas Santos, do Náutico, em 2013 e Diego Souza, do Sport, em 2017. Só. E, Cássio, quando teve essa polêmica com o Douglas Santos, aquilo foi muito cruel, aquilo ali, com o jogador. Eu tinha um amigo meu que era torcedor do São Paulo, e o Douglas Santos do São Paulo estava sendo negociado com o Barcelona. Não sei se estava sendo negociado, se já estava lá. Tinha aquela apresentação tosca, acho que foi esse jogador que teve uma apresentação, foi fazer um pontinho e não conseguiu. Aí, tava um grupo que eu participo, ele participava do grupo, o grupo falava muito sobre futebol, e o grupo naquela loucura lá, comentando se é do Douglas Santos certo, se não era tal, ele chegou assim e falou: é o Douglas Santos certo ou do Náutico mesmo? Porque o do São Paulo não tem condição nenhuma de tão fraco que o cara é, e se mostrou isso, né? É até motivo de piada o Douglas Santos, que jogou no São Paulo e chegou no Bahia. Então, veja, não ofende. Se o Ancelotti der a oportunidade, eu acho que ele vai ter a chance dele de mostrar. Às vezes, quem sabe, né? Ele faz um bom jogo, se firma. Vamos torcer, pelo menos é daqui da região, né? Cara, eu vejo muito que, assim, como o Atos estava dizendo, assim, não vai ter uma comoção, não, se o Juba não for chamado e tal. Ano passado, por exemplo, quando, assim, eu acho que tem uma diferenciação, que é o que o Fred menciona no começo desse debate, né? Que é, pelo fato do Bahia estar em quarto colocado, então tem que ter alguém lá. Não necessariamente, mas a gente sabe que se fosse Matheus Bidu do Corinthians jogando o que o Juba joga, aí ia ter comoção. Aí ia ter, pô, como é que não leva o Matheus Bidu? Ano passado a gente teve o Esteves como um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro, jogando muito pelo Vitória. E eu lembro até que teve esqueci agora o nome do comentarista lá da Sport TV, que meteu um Bernabé para a seleção brasileira, né? Cara, esqueci agora o nome do jornalista. E o caso das laterais, eu acho que assim, como o tempo é curto, Ancelotti precisa definir jogadores que ele tem confiança. Um dos nomes vai ser um desses nomes batidos, que eu acho que é o mais provável ser o Alexandre, né? Aí fica a dúvida de qual vai ser esse lateral esquerdo reserva. Tem Carlos Augusto, né, da Inter de Milão, que chegou na final. Isso. Eu ia citar Carlos Augusto porque é um jogador de 50 jogos no time que foi finalista da Champions. Isso. Então, aí, queira ou não, pesa mais isso, né, a favor dele. E assim, Juba tem que estar fazendo muita coisa aqui para ser de fato tem que levar o cara, tem que dar oportunidade. E eu não estou vendo também assim algo tão absurdo. Ele estava jogando bem, mas não de maneira absurda, até porque é isso que a gente estava debatendo. Os laterais do Brasil, de uma maneira geral, assim, eu gostei até da fala de Aço quando ele citou o caso do Branco. Eu estava vendo uma entrevista dele recentemente com o Romário e os Tetras, né? E ele falou assim, cara, se a gente não ganha, a gente estava lascado. Branco só é o que é porque fez aquele gol contra a Holanda e o time foi campeão. Porque se não ganha 94, o Branco ia ser um jogador
tal qual outros que passaram, tiveram algumas Copas, né? O Branco jogou 3, né? Que foi 86, 90 e 94. Careca, Então, assim, Careca é muito pouco valorizado. é isso, é pouco valorizado, porque você precisa ter o título, né? Você imagina se, de fato, um jogador como o Rivaldo não tivesse ganhado 2002, ele tá realmente esquecido para boa parte das pessoas. Então, nesse sentido, eu vejo que essa convocação do Juba, sim, seria interessante, seria bom. Eu lembro que no ano passado, quando fizeram a lista dos melhores do Brasileirão, tava lá. Boa parte do Botafogo, que foi o campeão. Aí depois tinha lá jogadores do Palmeiras, jogadores do Flamengo. Aí pulou o Fortaleza, que foi o quarto colocado. Aí pegou o jogador do Inter, que foi o Alan Patrick, pegou o Garro do Corinthians. E é isso, sabe assim? O olhar diferente realmente é isso. Se destacar num clube do eixo, ou pelo menos ali no Inter, jogando como o Alan Patrick jogou pra caramba, é mais fácil, sabe? O Juba tem que jogar demais, cara. Demais a ponto de ser... De fato, tem que dar chance para esse cara. Agora, eu acho que é um período muito curto. E eu acho que o Ancelotti vai nas fichas de segurança dele. Ou um jogador, como é o Carlos Augusto, que está tendo uma sequência lá na Europa, ou, no caso, um jogador mais experiente de confiança, como é o caso do Alexandre. Eu acho que às vezes, minha opinião é a seguinte, às vezes essa história de pré-lista repercute muito. E a pré-lista, às vezes, só distorce um pouco o debate e nos distancia do debate. Essa pré-lista está repercutindo por causa do nome de Neymar na pré-lista. Porque, de fato, se existe uma pré-lista, se você está abrindo um leque para 2, 3 laterais esquerdos que jogam no Brasil, é quase obrigatório você ter Juba. Mas aqui, e aí Atos foi num ponto muito, muito cirúrgico, que é o quão é injusto a gente criar a imagem de perfil de jogador de seleção brasileira. Porque quando a gente pensa em perfil de jogador da seleção brasileira, não vem Alexandro, não vem Carlos Augusto, vem Branco, vem Marcelo, vem Cafu, vem Jorginho, tá? E aí fica uma distância muito grande para Juba ou para qualquer outro lateral esquerdo que esteja jogando dentro ou fora do Brasil hoje. Nenhum lateral esquerdo brasileiro atuando no Brasil ou no exterior pode sequer ser comparado com nenhum desses nomes que eu falei. Eu fiz a pergunta, né, e trouxe 3 possibilidades, e a minha visão é justamente na escassez do lateral esquerdo. Porque Jean Lucas, eu já falei N vezes aqui, eu acho o jogador mais impactante do Bahia, mais decisivo do Bahia. Mas Jean Lucas joga numa posição que é muito mais difícil você encontrar um espaço para ele dentro de uma seleção brasileira. Acho que até um jogador com um ótimo perfil para jogar na Europa, um cara para render acima. Gosto demais de Jean Lucas. Mas ele entra numa concorrência com os lords da Premier League, né? Então o Brasil tem vários volantes ali atuando como titulares da Premier League. Eu acho que Jean Lucas é melhor do que alguns, mas... E a sua não convocação é muito mais justificada, né, Fred? Exatamente, você encontra lógica. Porque, porra, o cara tá ali jogando, dando sustentação no Newcastle, o cara tá ali jogando. Fica mais difícil. Tá? Fica mais difícil. A diferença é muito grande. Agora, Juba tem uma característica para lateral esquerdo que é a definição. Ele tem uma capacidade de definição muito boa. Essa capacidade de definição, ela conseguiria aparecer em altíssimo nível? Não, e a detalhe, não é o jogo contra o Chile, nem o jogo contra a Bolívia, que é a definição de altíssimo nível. Tá? Essa capacidade, ela conseguiria aparecer? O que me parece é que o Brasil, desde Dorival, nessas convocações, Ancelotti acaba copiando a mesma linha. O que eu acho é que o Brasil está pensando muito no lateral esquerdo e até no lateral direito, que seja um zagueiro pelos lados. É como se o Brasil tivesse assim, ó, meu irmão, a nossa safra aqui é horrível.
Meu irmão, eu não vou aqui me preocupar Fred, em pra ter ter noção. um lateral esquerdo para cruzar a bola perfeita na área, para finalizar. Eu quero um lateral esquerdo que seja capaz de marcar os pontas, Sim. os melhores pontas do mundo. E aí, Carlos Augusto, por exemplo, que joga na Inter de Milão, que enfrenta os melhores pontas do mundo, acaba sendo mais elegível do que Juba, porque Juba vai sempre pensar nisso. Pô, ele bate falta bem, ele finaliza bem, mas quantos jogadores de alto nível ele enfrentou? Isso. Tá? Aí eu acho que esse questionamento vai ser sempre E olha- muito duro para com E Juba. E olha que Carlos Augusto nem acho que fazia grande. Assim, o 5-0 que tomou do PSG ficou também a passeio, tal qual todo o time, né? Da Inter. Eu tava lembrando, você falou da questão das laterais, dos zagueiros, né? Jogando de lateral. Na Copa passada, Alexandro e Danilo já começaram machucados. Aí o Tite fez a brilhante ideia de levar o Daniel Alves, que foi um absurdo completo, né? Levar o Daniel Alves naquela situação. Para Tanto tocar que um ele. pandeirinho, que não é igual a levar Neymar. Não, sem e cogitar foi tão levar Neymar absurda agora. aquela decisão do Tite que, na hora que Danilo se machuca, não foi o Daniel Alves que jogou, foi o Militão jogando de lateral ali. Exatamente nisso que você falou. Um zagueiro jogando pelo lateral. Então, assim, eu não sei como o Ancelotti vai enxergar essa situação. Porque, por exemplo, ele fazia no Real Madrid o Vasquez, que era basicamente um ponta, se tornar lateral. Não sei se ele vai. Ele chegava a pegar jogador para jogar de zagueiro ali, tipo o Valverde, por exemplo, né? Que é o jogador uruguaio. Eu não sei se o Ancelotti vai dar umas improvisadas desse tipo, sabe? Colocar um ponta para jogar de lateral, fazer uma situação como essa. Mas eu vejo que alguma coisa ele vai ter que equilibrar a equipe dentro de campo. E aí é que tá, as eliminatórias daqui. É Chile quem? A última rodada? Bolívia? Bolívia. Pois é, 2 adversários fraquíssimos, né? Agora, Bolívia lá em El Alto, né? Lo Alto. Tem esse detalhe. Mas assim, o Chile é horroroso. Então, até para teste mesmo, esses 2 jogos aí, não sei se vai valer muito a pena, não. Assim, porque... Ô, Fred, tu falasse no Jean Lucas, deixa eu fazer um exercício aqui com vocês. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Mesmo que vocês, até pela natureza do pergunta, vocês podem pensar assim, pô, eu acho que esse jogador que tu tá citando aí, Atos, ele é muito melhor do que o outro. Mas eu queria que você respondesse assim, uma escala, vamos colocar uma escala aqui, uma coisa bem subjetiva. Uma escala de 0 a 10. Onde 10 é o mesmo nível. Qual a diferença para vocês entre Jean Lucas e Gerson? Porra, aí eu acho que é uma diferença. Eu acho o Gerson mais jogador. Gerson mais jogador e tá muito mais pronto. É. Muito mais pronto. Sim, mas vocês não responderam. Não, o Gerson... Você quer que a resposta seja como? Eu dei a escala. É só responder na escala. 0 a 10, é? Mas Onde mas 10 Juba tá posicionado. O Jean Lucas tá posicionado no 10? 10 seria Como igual. 10 é o Gerson. Tá. Ah, tá. Jean Lucas hoje 8. 7 para 8. 7 para 8. Eu colocaria um 7 para 7zinho. 8. 7 para 8. Então, Muito menos testado, rodado, mas muito menos jogos de altíssimo nível. É claro muito também menos que decisões nacionais. Não, veja só. E tem um contextozinho de jogador diferente, né? Que é o que o Ravel estava mencionando. Ele é um jogador mais de movimentação, infiltração na área. Gerson é mais um criador. Racho Jean Lucas, um jogadorzaço, mas Gerson é acima. Gerson tá acima. Gerson acima. Eu não acho tanta diferença. Assim. Já Juba, para qualquer um desses Alexandro, aí ele, se um é 10, ele é 9. É isso. Ele é 8, ele é 9. O problema é desse 10 hipotético, né? Porque, na verdade, um é 6, ele é 5. Um é 7, ele é 6. É mais ou menos por aí. É por aí. O Gabriel falou que na Europa, Jean Lucas não deu certo. O Gerson deu? Não. Não, também não. Isso não pode ser utilizado como parâmetro, não. Não pode ser como parâmetro. Agora também tem um detalhe, né? Até um tempo atrás era a Arana que jogava, né? Aí a Arana foi também um desastre e tal. Por isso que eu acho que realmente o caso de Juba é isso. Tá muito mais próximo do casal. O que é que passa? É porque, no final das contas, desculpa, Ravel, no final das contas é o seguinte: tranquilo. O que é que passa na cabeça de Ancelotti? Vai ser outro Arana. Ou ele tem 2 caminhos. Vai ser outro Arana, é um caminho. O outro eu já testei Arana, esse merece ser testado também. Pronto. Ancelotti vai ter uma linha de raciocínio. Ou meu irmão, não adianta ficar dando chance que vai ser tudo uns Aranas. Essa é uma linha de raciocínio. A outra meu irmão, se a Arana teve chance, vamos dar chance a Juba. Eu acho Juba hoje melhor que a Arana.
Quando eu falei, inclusive, assim, tipo, de Juba estar concorrendo com os Neymares da sua posição, era mais nesse sentido de dizer assim, se você pegar o currículo de todos os jogadores que estão concorrendo com o Juba, por currículo, todos estão à frente dele. Todos, Por todos, currículo, todos, todos. Juba tá começando a carreira, ainda não joga, né, joga no Bahia aqui, não joga num eixo Rio-São Paulo. Inclusive, é o que eu já disse também aqui, volto a dizer. Se Juba vestisse a camisa do Flamengo, a gente estava discutindo essa convocação Se com ele outro estivesse peso. jogando, veja só. Se ele E ele estivesse, se aí chama eu acho Wesley. importante. Ele se Eu chama acho, Wesley, esse jogador é, que você está falando. É o eu Wesley. acho importante o Exatamente. seguinte. Eu acho Exatamente. importante o seguinte. Isso sem, Se ele isso sem estivesse no saber se Juba Flamengo, daria certo na seleção. se ele tá? estivesse no Flamengo e jogando Libertadores, jogos decisivos de Copa do Brasil, campeonatos brasileiros, sendo campeão, tá? Se ele tivesse esse perfil e tivesse jogando, estaria na seleção brasileira. Sim, estaria. Como o próprio Mioca falou, esse cara se chama Wesley. Ele se chama Wesley. E eu acho que talvez o Wesley no Bahia entregue menos do que o Juba entrega no Bahia. Só que a pergunta não é se o Wesley entrega no Bahia o mesmo que Juba entrega. É que Juba conseguiria entregar no Flamengo mesmo que o Wesley entrega? Eu acho até que sim. Eu acho até que sim. Porque a gente conhece Juba mais de perto. E aí eu repito, Rogério Ceni acertou demais ao acabar com essa bobagem que inventaram no esporte e que chegou para o Bahia dessa forma, de que Juba é ponta melhor do que lateral. Isso foi uma bobagem que inventaram. Isso foi um time que não tinha um ponta minimamente decente e que tirava de Juba sua melhor característica para jogá-lo ali como ponta, tá? E que ele acabava virando um segundo meio mais para meia esquerda do que para ponta. E aí e não só é o mérito desmistificou até de isso, Henderson. como É o mérito até de Henderson. Henderson não só enxergou que desmistificou isso, né? Juba não era o ponta e meio que transformou ele em meia esquerda. Porque Juba não é ponta. E eu acho que o Bahia aprendeu muito bem que Juba não era ponta. Juba jogou muito É. mais no Bahia como lateral do que como ponta. Isso, e não só desmistificou isso, Fred, como desenvolveu o atleta, né? Porque o cara apresenta agora características que em nenhum outro momento da carreira Juba hoje defende bem, né? Então, de fato, acho que foi um acerto muito grande do treinador. Novo, né? Novo. Jogador novo, pô. Jogador que tem capacidade disso. Tá? Mas esse é um tema que cada vez vai ser mais comentado. E eu vou convidar vocês, nessa terça-feira, a gente vai trazer um vídeo, e esse vídeo vai ser agora regular no nosso canal, tá? Que é o mapa dos brasileiros pelo mundo. A cada final de rodada nos principais campeonatos europeus, a gente vai atualizar como os jogadores brasileiros selecionáveis foram na rodada, tá? Então, nessa terça-feira, a gente vai colocar no ar. A gente vai gravar ainda, então deve ser mais para o final da terça-feira. Tá? A gente ia gravar hoje, acabou não conseguindo, mas o programa já está todo pronto. E aí também passa um pouco pelo Brasil. Você vê aí o próprio Juba, Pedro, né, Neymar, que são até temas que a gente debateu aqui. Tá? O mapa dos brasileiros pelo mundo, que, spoiler, né, nessa primeira rodada tem em Richarlison o grande nome. E é um cara que a turma já tinha desistido. Não E Ancelotti. Né? Ancelotti chamou não, ele. Ancelotti convocou ele na baixa. E aí é o seguinte, Richarlison Pedro. Eu acho que Richarlison é muito mais testado em alto nível. E no final das contas isso pesa demais, tá? Ainda que é muito difícil essas comparações, porque o futebol europeu sempre vai pesar mais e às vezes você acaba caindo em armadilhas, né, quando você segue esse ponto, tá? Mas é isso.